Tem? Não, né? Então não tem nenhum visitante ou alguém que está conosco aí pela primeira vez. Então, uma boa noite, todos bem-vindos. Como sempre, a presença de todos, que a gente possa estar permeado aí pelo esse espírito da fraternidade, da alegria cristã. O Pedro, nosso companheiro aí, o responsável pelo estudo dessa noite, e vai trazer um pouco mais para nós da filosofia espírita, através do Livro dos Espíritos, e que a gente possa se apropriar aí desses ensinamentos de aplicabilidade prática nas nossas vidas. Pedro, aí, a palavra é contigo aí, meu querido. Obrigado, Heraldo. Boa noite, pessoal. É sempre bom aí rever vocês mais uma vez. E é muito legal, assim, a gente vai participando desses encontros toda semana e acaba que, né, quem às vezes consegue entrar um pouquinho antes, mesmo que de forma esporádica, a gente vai conversando, né, vai ver que tá frio em diversas cidades, vai sabendo um pouquinho da vida do outro e vai construindo essa amizade, esse companheirismo ao longo das reuniões, né? E querendo ou não, esses vínculos, eles vão nos prendendo, porque são vínculos de afetividade, são vínculos sinceros, são vínculos com o mesmo ideal. Porque todos nós que nos encontramos aqui nessa noite, temos um objetivo aqui, né? O que que nós viemos buscar na noite de hoje? Cada um, de acordo com o seu estado atual, vem buscar uma coisa. Tem dias que nós estamos bem, estamos alegres, estamos contentes e estamos aqui na reunião. Tem dia que nós queremos ir mais profundo, elucidar alguma coisa, e por isso viemos à reunião. E tem outros dias também, que é natural, em que nós não estejamos nos nossos dias de 100%, e por isso também nós encontramos aqui na reunião, a fim de que, nessa comunhão de pensamentos, a gente possa angariar as energias que vão nos inspirar novamente a confiança, a coragem, a fé. E então, são nesses encontros, né, que um vai fortalecendo o outro, que um vai se encontrando, né, ou reencontrando com esses companheiros de jornada que formam essa família nossa do grupo de estudo da quinta-feira. E aí, como estamos em família, eu queria começar o estudo de hoje, na verdade, sem entrar já diretamente no Livro dos Espíritos, porque é natural, né? Todos sabem aí do dia de ontem, que foi o que comemora o finados, né? O Dia dos Mortos e tudo mais. E algumas pessoas aqui participam, né? Dos Evangelhos no Lar que a gente faz. E na terça-feira é o meu Evangelho no Lar. E o meu Evangelho no Lar é um pouco assim peculiar, porque os meus pais, é, por parte de pai, é todo mundo evangélico. Por parte de mãe, é todo mundo católico. E eu, no meio, que sou espírita. E assim, aí sou eu e a Carol espírita, e da parte da família dela, todo mundo católico. E o nosso Evangelho no Lar caiu justamente na terça-feira, no dia de finados, e o tema que caiu, obviamente, foi sobre a continuidade da vida. E aí participaram, né? Quem participa com a gente lá são os meus avós, super católicos, minha mãe católica, meu irmão, que ainda não decidiu, né? Participa lá com a gente do Evangelho, mas vai na missa, vai no centro, enfim. O avô da Carol, que é católico, e a mãe da Carol, que é católica. E foi muito interessante, porque quando a gente vai lendo os textos, e a gente faz toda semana o Evangelho, a gente vai percebendo como que é a interpretação de cada um. E é muito interessante a contribuição dos meus avós, porque foram a vida toda criadas no catolicismo, e a gente percebe que sempre teve aquela rigorosidade, sempre frequentaram, estudaram, e como que era a interpretação deles com relação a lidar com a morte. O que que eles imaginavam que seria após a morte, né, do corpo físico? O que que eles poderiam fazer ou não, né? É interessante que meu avô veio perguntar, poxa, mas então eu posso fazer uma Ave Maria para as almas? Ele usou esse termo ontem. Falei, vô, claro que pode, isso é o principal. Então a gente percebe que nem se não fosse o Evangelho no Lar lá em casa, a gente não conversaria sobre a morte, porque não é um tema muito discutido pelas famílias.
Então, geralmente as pessoas ficam com medo de conversar sobre isso, às vezes vai falar até sobre uma herança, ou então quando eu falecer eu quero que faça isso, faça aquilo, e as pessoas às vezes já começam a falar, não, não vamos falar sobre isso, isso atrai, que coisa negativa, você está sendo pessimista e tudo mais. Então, cada um, de acordo com a sua vivência, de acordo com as suas crenças e o método e o modo que foi criado, traz consigo as interpretações sobre a morte. Só que é um fato para todos nós. Vai chegar um momento em que todos nós retornaremos à pátria espiritual. E se é um fato que vai acontecer conosco, por que não conversar sobre isso? Por que não é, prepararmos para esse retorno? Por que não tentarmos compreender como que será a nossa vida do lado de lá? E aí, toda a honra e glória a Kardec, porque ele foi o precursor que organizou toda a revelação espírita que vem nos mostrar justamente essa continuidade da vida. Porque a gente fala de morte, porque muitas vezes nós estamos olhando do nosso ponto de vista. Porque o corpo físico está morrendo e nós vamos para o mundo espiritual. Sendo que muitas vezes é muito mais doloroso para nós espíritos voltar à Terra, reencarnar, do que deixar o corpo físico. Então são questões de palavras, né? E aí é justamente esse tema que a gente vai estudar na noite de hoje, que é o retorno, né, da volta do espírito para o mundo espiritual, porque a gente percebe toda a didática de Kardec ao longo desses capítulos que ele vem trabalhando com a gente, né? Então a gente viu lá, primeiro a individualidade do espírito, como que ele era, quais são os atributos, as características, vimos as ordens, as classes dos espíritos, e nos últimos estudos a gente estava conversando sobre como que é o espírito quando ele está no corpo físico. Então a gente viu que ele conserva, né, os seus atributos, mas que sofre toda a influência da matéria, enfim, a gente já discutiu sobre isso. Só que quando cessa o nosso fluido vital, a gente vai retornar à pátria espiritual. E é justamente sobre isso que a gente vai abordar no estudo de hoje, né? A alma após a morte, a sua individualidade, a vida eterna. Então, são os tópicos que Kardec junta para poder começar a dar a didática que vai ser trabalhada também nas próximas perguntas, nos próximos estudos. Hoje, quem vai ler para a gente, já que a Cecilinha, a Fran não está aí, vai ser a Cecilinha, porque a Celinha falou assim, não, tem que dar trabalho para a Cecilinha. Então, ela já leu a mensagem, agora ela continua lendo aí para a gente também. Você acha que tá bom de tá dando para ler ou tá pequeno? Não, tá dando para ler. Então tá, Pode? pode. Da volta do espírito, extinta vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade e vida eterna. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Ou Continua? seja, não, vamos por questão, a gente vai comentando. E assim, pessoal, pode ficar bem à vontade hoje para poder, assim, fazer os comentários também, entrar. O objetivo não é passar rápido hoje pelas questões, porque a gente não sabe, assim, do histórico de cada um, ou o que vai trazer de sugestão para o estudo de hoje, às vezes quer tirar alguma dúvida também, se a gente não conseguir responder aqui, vão ter os próximos aí, pinga-fogos, a gente já deixa as questões, porque é um tema que a gente precisa discutir. E então, assim, não tem muito mistério, né? Quando chega, né, esse instante da morte, os laços do perispírito, eles são soltados de célula a célula, né? Existe toda uma recomposição fluídica, enfim, todo um rearranjamento, vamos dizer assim, e o espírito volta ao mundo natural, né? Ao mundo normal, ao mundo onde ele já estava habitando antes de vir aqui, no caso, para a Terra, né? Maria Reis. É, o que acontece com a alma, né? Após a morte. Então, eu gostaria de saber assim, quanto à cremação, é aconselhável cremar? O que acontece?
um, um, um morto ao ser cremado. Uhum. Com a matéria e com o espírito, né? Sim. Eu vou responder, mas assim, a gente vai trabalhar várias questões, e mais para frente também, mas só assim, para não ficar sem resposta, mas depois pode trabalhar qualquer coisa mais Uhum. adiante, mais aprofundado. Mas assim, não há problema nenhum em fazer a cremação, né? A cremação é a cremação do corpo físico. Agora, o que é aconselhável fazer? Que a cremação aconteça 72 horas após a morte, vamos dizer assim, realmente, né, ao encerramento ali dos batimentos cardíacos, ou que foi declarado o óbito aqui pelos médicos, por quem quer que seja o responsável ali. Porque por que dessas 72 horas? Porque dá um prazo para que os espíritos possam fazer todo o trabalho de desenlace, de amparo, de acolhida do espírito, para que possa diminuir, vamos dizer assim, todo esse processo que às vezes possa gerar alguma dor, algum desconforto ao espírito que está desencarnando. Então, não há problema em fazer a cremação, a única recomendação é essa, que se espere aí pelo menos 72 horas. Uhum. Obrigada. De nada. Zé. Ô Pedro, só completando a resposta da Maria Reis, essa é uma pergunta muito válida e vale dizer que a pessoa que optou pela cremação ela tem que estar ciente disso, porque ela tem que estar consciente disso para não haver perturbação no futuro. Só para completar, tá bom? Exatamente. Por isso que... Eu falei isso para minha irmã quer ser cremada. Nós somos de origem católica, aquilo que você falou. Mas eu faço as duas coisas. Uhum. Muito do melhor jeito possível. E eu falei isso para ela, eu acho que tem um prazo, uma coisa qualquer, não sei exatamente, porque acho que não sei se são as energias vitais que ainda que ficam agregadas ao corpo material, não sei bem, porque eu não me aprofundei nisso, mas eu achava que tinha que ter alguma coisa que aconselhava um tempo, e não assim, igual para... Agora, outra coisa, lembrei disso assim agora. Também pode deixar para depois a resposta, viu? É Tá assim, bom. e para enterrar, vamos dizer, sepultar, deve ser 24 horas, né, que dizem, né? E aí? E as energias, nesse caso, como vitais, como é que ficam? Não é? Você pode deixar para responder depois. Não, assim, eu vou responder depois, realmente, para a gente depois Para deixar entrar no vocês falar, assunto de mas assim, hoje, né? porque eu ia trazer um vídeo hoje, mas eu falei, vou deixar para as próximas reuniões, porque vai mostrar justamente esse processo de desenlace. É um caso que está narrado na obra do André Luiz, em que vai mostrar todo o processo de desligamento. Então, vai mostrar essa questão de eliminação dos fluidos, do desenlace, dos familiares ali, e como é um vídeo, né, ilustrando a passagem que está lá no livro, acho que vai ficar bem claro para a gente conseguir interpretar, e qualquer coisa mais para frente a gente aprofundar nisso. Mas porque leva um certo tempo, né, para todo esse desenlace, varia também de acordo com cada indivíduo, enfim. Mercedes. Ô Pedro, você quer dizer, então, que se fizer antes de 72 horas, isso provoca um sofrimento no espírito? Ele consegue pegar toda a dor ali na hora da cremação, é isso? Não necessariamente, porque depende muito de cada espírito, de quanto tempo vai ser levado para esse desenlace se completar e ele não sentir nada, né? Por isso que tem que deixar muito claro e sempre respeitar a escolha da própria pessoa. Então, por exemplo, a Maria Reis falou aí, a minha irmã quer passar por isso, quer ser cremada, porque a gente não sabe o quanto tempo, quando ela falecer, quanto tempo vai levar para que seja feito esse processo de desenlace dela.
E se porventura, dentro dessas, vamos supor, não teve essas 72 horas e às vezes ela sentiu alguma coisa, foi um processo voluntário, não impositório. Então, o espírito tem que participar dessa escolha também. Entendi. Mas, assim, pode sentir ou como pode não sentir também, né? Uhum. Não sei se o Heraldo quer acrescentar ou a Cecilinha alguma coisa com relação a isso, só para não deixar nenhuma dúvida também, ou se quer aprofundar depois no Pinga Fogo. Ô Pedro, acho que a gente pode ir correndo, Tá. e seguindo em frente, porque aí eu acredito também que as informações que virão à frente, embora não tenha nada na doutrina espírita, que eu digo nada dentro da codificação, que diga a respeito de quando deve cremar. Essas 72 horas vem de uma opinião do Chico, quando perguntado sobre isso, né? O Divaldo também, é que se imagina que tenha se esgotado aquele fluido vital que faz parte do corpo etérico. Lembra disso? Ou do corpo mental, que é uma parte do perispírito que está muito próximo do corpo físico, aonde se situam os centros de forças, também conhecido como chakras. Então, quanto mais desvitalizado está o espírito, obviamente que a sensação é nenhuma. Quanto mais ainda possui essa vitalidade do corpo etérico, esse corpo etérico que deve ser absorvido, né, pelos fluidos do planeta que o espírito reencarna, que são os mesmos fluidos que ele pega no planeta para poder reencarnar, né, ele deixa esses fluidos também, que é onde esses fluidos também vão, de certa forma, voltar ao planeta. Esse corpo etérico, né, esse corpo mental, que o André Luiz chama, que deve ficar, é que o Pedro está se referindo. É isso que cada espírito varia de espírito para espírito. Quanto mais nós nos desprendermos das questões materiais, né? Por exemplo, certamente, um exemplo rápido, vai ter problema de se desprender desse corpo mental aquele espírito que desencarna muito preocupado com as situações materiais da vida, né? Sobre a questão da herança, sobre a questão de assuntos ainda muito pertinentes. Então, a vida é também, permanentemente, para nós espíritas, quer dizer, para todo mundo, mas para o nosso entendimento, um treinamento para a morte. Ou seja, a gente deve se habituar, mesmo que vagarosamente, das coisas mais simples, a nos desarcarmos das algemas às questões materiais, que vão uma simples roupa, aquela que a gente guarda e fala, nossa, nem está entrando mais, mas ela me lembra tanta coisa. A gente vai se apegando muito a coisas materiais. Então, o desapego, a prática do desapego é um treino para a morte valioso. É isso. Eu estou rindo aqui porque, vamos ver se vai dar tempo, eu trouxe uma mensagem também chamada Treino para a Morte, que é do irmão X, que está lá na Cartas e Crônicas. Se o Heraldo está falando ainda do Treino para a Morte, vamos ver se vai dar tempo. Qualquer coisa, no final a gente conversa sobre ela. Se não der tempo, eu mando lá no grupo, vocês leem, que vai ser bacana. E isso é interessante que o Heraldo falou, porque percebe por que o Kardec colocou aqui como último item, que foi o estudo do Heraldo da semana passada, falando justamente sobre o materialismo? Porque o materialismo que vai interferir esse apego às posses, às coisas do mundo, que vai interferir na condição que nós vamos chegar no mundo espiritual. Então, quando nós estamos encarnados, nós precisamos nos recordar que nós, espíritos, somos imortais, ou seja, temos aí toda uma eternidade para frente. E esse período que a gente fica aqui encarnado, 80, 90, 100, 120 anos, na verdade é um momento muito rápido, frente à eternidade. E é como se fosse uma prisão-escola, onde muitas faculdades nossas estão abafadas, muitas lembranças estão escondidas, vamos dizer assim, a fim de que a gente consiga, em determinada reencarnação,
trabalhar alguns fatores, alguns aspectos são importantes para nós naquele instante. Então, são esses, ao longo dessas reencarnações, e a gente viu lá na classificação dos espíritos também, que todos nós precisamos reencarnar, passar pelo processo de encarnação, para que nós possamos nos colocar em provas e assim evoluirmos até atingir a perfeição relativa. Bom, vamos avançando, Cecilinha, que aí a gente vai conversando sobre essas questões e vai dando mais conteúdo para a gente ir refletindo. 150. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, assim, isso é o que nos difere, né? E o livre-arbítrio nos confere a nossa individualidade. Tem uma amiga nossa que diz que uma pessoa que é mãe de todos os filhos, e o filho é filho de todas as mães. E assim, é muito belo esse pensamento, mas eu vou ser sincero para vocês, quando a gente está, vamos supor, angustiado, o colo da nossa mãe não é o mesmo o colo da minha mãe não é o mesmo colo da mãe da Cecilinha. Quando a gente quer falar alguma alegria que nós tivemos, nós já queremos contar direto para nossa mãe. Por mais que eu possa gostar da mãe da Cecilinha, mãe é mãe, é diferente. Então, são essas individualidades que vai dando toque de cada um, que vai fazendo que nós somos únicos e especiais. E isso tudo passa também do nosso livre-arbítrio. E agora, quando o espírito, seja ele qual for, se ele ainda não se tem esse conhecimento da imortalidade, se ele acha que com a morte tudo acabaria, e a hora que ele, né, morre o corpo físico e ele percebe que a vida não acabou, muitos ficam surpresos com isso. Para uns pode ser, sim, um momento, alguns instantes de tormento, vamos dizer assim, mas para outros, muitas vezes, é um processo de alegria, de falar, poxa, então não acabou nada, não perdi meus vínculos, eu vou continuar reencontrando as pessoas a quem nós amamos. Então, essa individualidade a gente conserva sempre. E aí ele vai trabalhar esse tema sobre a individualidade nas perguntas A e B, né? Então, sempre que tem uma pergunta do Kardec e depois a letra A ou a letra B, ele está abordando o mesmo tema com outros aspectos, com outras nuances, né? Antes de passar, Cecilinha, vamos só ver o que o Kiko vai trazer para a gente também. Ô, Pedro, boa noite a todo mundo. Boa noite. Eu me lembrei de um verso de um poema do Vinícius de Moraes, quase meu xará, né? E ele diz assim, aí pergunta a Deus, escute, amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? E isso serve para essa perda da individualidade. Quando você encarna, você é um indivíduo. Aí tem a teoria de muita gente, né? Que você vira o conjunto, né? E você passa a ser parte de Deus. Perder a individualidade, qual o sentido que teria, né? Você nasce indivíduo, quando desencarna, deixa de ser indivíduo, passa a ser todo, né? Então, cabe o verso pergunta aí do Vinícius de Moraes, né? Se foi para desfazer, por que que fez? Se é para não ser indivíduo, por que que eu fui indivíduo? É legal esse verso, e a gente vai ter oportunidade também. Ele já está colocando, vamos dizer assim, essa questão da individualidade para que mais para frente tratar sobre essa questão do panteísmo, né? E aí a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre isso que você trouxe para nós também. Vamos abordar ainda sobre a individualidade, Cecilinha. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, olha só, a pergunta é, como a gente pode comprovar essa individualidade, já que ele não tem mais o corpo físico? Porque a gente fica a gente precisa entender também para quem que Kardec estava falando, né? A gente aqui, anteriormente,
já lemos sobre o perispírito, já tivemos alguns estudos sobre o perispírito, então já conseguimos compreender esse outro corpo, vamos dizer assim, que nós temos também. Mas aqueles que ainda não conhecem, que estão começando agora na doutrina espírita, não fazem ideia desses outros corpos. E aí acha que nós somos a identificação do corpo físico. Ah, não, o Pedro é esse corpo aqui. Só que não é, esse é apenas o corpo corporal, o corpo material. Então aí ele vai responder, né? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, ou seja, a gente viu sobre isso, né? Nós, ao reencarnarmos aqui na Terra, nós pegamos também aqui do planeta estes fluidos que vão compor, junto com outros, o nosso perispírito. E aí vamos, assim, guardar a aparência da nossa última encarnação. Então, aos médiuns videntes, por exemplo, quando o espírito aparece, ele pode aparecer, e geralmente aparece com a última encarnação, né, para poder justamente associar e ligar, mostrar que é aquele espírito. É interessante também porque, não sei, assim, eu vou falar, mas certa vez lá no Fé e Caridade, teve um encontro de trabalhadores e tem uma foto da Dona Maria Monteiro, e nessa foto da Dona Maria Monteiro foi tirada há muito tempo atrás, e eram aquelas máquinas, né, aquelas primeiras máquinas que tinha, eu não sei nem como é que elas eram, né, a Cecilinha vai saber falar como é que eram essas máquinas, ela, o Heraldo, do tempo deles aí. Então, assim, tinha essas máquinas, aquelas, logo daquelas primeiras, e aí a Dona Maria posou lá para a foto, e aí tá, hora que foi ver a foto em si, que fez todo aquele processo, tinha uma pessoa abraçada junto a ela, assim, completamente colada ali com ela. Essa pessoa era o Januário da Glória, né? E o Januário da Glória, ele aparece nessa imagem não como um caboclo, que ele já foi em outra existência, mas com uma vestimenta completamente diferente. Então, naquela foto, naquela imagem, ele se apresentou de uma maneira, mas pode se apresentar de outras maneiras também, assim como a gente já teve também alguns casos em que, por exemplo, o linguajar do espírito pode ser diferente, apesar de ser o mesmo espírito. Então, certa vez, um espírito, um guia e protetor, um preto velho, deu uma manifestação, conversou, passou as orientações, e naquele linguajar típico, assim, de preto velho, de brincar, de acolher e tudo mais. Beleza. Passado algum tempo, vem uma outra comunicação, mas já com uma linguagem toda rebruscada, toda diferente, com termos técnicos, enfim. E aí, no final, o espírito falou assim, vocês sabem quem está falando? E aí, começou todo mundo, quem é? Resumo da obra, era o mesmo espírito. Só que uma vez ele se apresentou como preto velho, era como realmente ele costumava se apresentar, da outra vez ele deu uma comunicação, deu uma mensagem como um médico, que ele já foi em outra vida. Então, assim somos nós já tivemos diversas reencarnações, e de acordo com a circunstância, nós podemos nos apresentar da maneira que for mais conveniente ao caso. Geralmente, os espíritos se apresentam com a última reencarnação, ou então eles podem se apresentar com a reencarnação em que eles conseguiram um maior progresso moral, o que mais lhe tocou, o que mais fez diferença na vida dele. Então, por isso nós vemos aí ainda índios, pretos velhos, caboclos da mata, enfim, ciganos, temos toda uma diversidade com relação a isso. Mas tudo isso por conta do perispírito, né? O perispírito que vai moldar todo esse corpo, tudo aquilo que envolve ali o espírito e dá a aparência do que ele quiser. Vamos ver na B, Cecilinha. A alma nada leva consigo deste mundo. Isso a gente já sabe que a gente viu no outro, né? No capítulo anterior. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura a flor, melhor compreenderá. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Essa pergunta é muito boa, né? Porque todos nós sabemos disso, mas eu acho que a gente deveria ler isso
todos os dias. Porque, inegavelmente, por estarmos reencarnados e as questões materiais diariamente nos tomam a atenção e precisamos realmente dedicá-las, coisas relacionadas ao trabalho, à nossa saúde do corpo físico mesmo, enfim. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é: será que eu estou dando muito mais atenção às coisas materiais do que às espirituais? Ou será que eu estou despendendo uma energia muito maior do que eu deveria com relação às preocupações financeiras, materiais, enfim, todas essas do dia a dia? Porque se a gente está no corpo, a gente precisa, obviamente, cuidar do corpo e das coisas que o envolvem. Agora, isso não pode deixar me atormentar, é tirar o meu equilíbrio, porque a hora que a gente deixar esse corpo, a gente não carrega nada de celular, de recursos financeiros, de posses, de casas, de roupa. Então, esse materialismo, esse apego, é muito prejudicial ao nosso processo de desencarne. Eu estou ficando... Aliás, eu nunca tive uma memória muito boa, mas eu não sei em qual obra do André Luiz, que tem um caso que ele está lá no museu, junto com o instrutor, e o instrutor está mostrando todo o processo e tudo mais, e a hora que eles chegam perto a um espelho, tinha um espírito lá ligado ao espelho, e está lá esperando uma outra pessoa há muito e muito tempo, ligado ali ao espelho, esperando, preso à pessoa e ao espelho, assim como outras pessoas ficam presos a joias. Existe um caso, eu não sei se eu já trouxe aqui ou se foi uma outra palestra, mas qualquer coisa vocês fingem que estão escutando pela primeira vez. Um casal foi procurar o Chico porque estavam tendo muitas dificuldades familiares, de brigas, desavenças, e isso mudou, porque não era assim a rotina deles. Foi sempre um casal que deu muito bem e que tudo dava certo, assim, tinha uma boa convivência. Claro que tinha os desafios naturais de casal e de família, mas de um tempo para cá desandou muito isso. E aí eles foram procurar o Chico para ver se eles poderiam fazer alguma coisa para melhorar a convivência, né, voltar ao que era antes. E aí o Chico, escutando, falou para eles: olha, tem sim, vocês vão fazer o Evangelho no Lar durante, não me recordo agora, mas eu acho que eram 5 anos, uma vez por semana, durante toda a semana, e durante 5 anos vocês fazem isso e retornam aqui para me falar como que aconteceu. Aquele casal ouviu essa recomendação e pensou assim: nossa, 5 anos, né? É tempo. Mas vamos de cada semana. Ele recebeu ali a instrução de como que fazia o Evangelho no Lar e começaram, então, a fazer o Evangelho no Lar toda semana. E foi impressionante a disciplina deles. Toda semana eles se encontravam, a família fazia o Evangelho no Lar, e assim ia, assim ia, assim ia. Quando se vê, os 5 anos já estavam quase completando. Eles já estavam programando o retorno ao Chico, né, para poder falar sobre como tinha sido essa experiência. Só que faltando algumas semanas para completar o prazo, aconteceu uma tragédia, onde a casa deles foi assaltada, os ladrões entraram e roubaram um diamante que eles tinham recebido há quase 5 anos atrás, e que era uma joia muito preciosa, de um valor muito alto, que foi passada a eles, né, estava já na família, eles receberam, e eles tiveram um prejuízo financeiro muito grave. Enfim, mesmo com esse prejuízo, eles acertaram tudo lá, programaram a viagem e foram encontrar ao Chico. E quando chegaram lá, encontraram o Chico, e o Chico perguntou: e aí, como é que foi esse processo? Falou: Chico, deu tudo certo, assim, a gente só está um pouco chateado, porque entrou ladrão lá em casa, roubaram um diamante, uma joia, a gente teve um prejuízo financeiro muito grave, ficamos preocupados ali com a nossa segurança e tal. E aí ele falou o seguinte, que todos esses processos de tormentos, de conflitos, começaram quando aquele diamante foi parar na casa deles. Porque ligados a esse diamante tinham centenas e centenas de espíritos que, ao longo de séculos daquela pedra, ficaram ligados a ele, ficaram ligados à posse do objeto.
E a solução para esse caso seria o culto do evangelho no lar semanalmente, porque seria um momento onde esses espíritos que estavam ligados ao diamante, quando o casal, né, e os familiares iam fazer o evangelho no lar, não só o casal tinha a oportunidade de aprendizado, como aqueles espíritos ligados ao diamante também estavam sendo esclarecidos. E nesse processo de esclarecimento, ao longo desses 5 anos, tiveram centenas deles que foram esclarecidos e que foram amparados, socorridos, e que foram desligados da joia. Por outro lado, tiveram alguns espíritos que ficaram relutentes. E aí, o casal já tinha adquirido os méritos suficientes para não continuar sofrendo aqueles tormentos daquelas influências. E é por isso que eles sofreram um assalto e o diamante foi retirado do seu lar. Foi uma intervenção divina, porque eles já tinham feito tudo e foram responsáveis pelo acolhimento e direcionamento de vários espíritos que há muito tempo estavam presos àquilo ali. Então, olha que lição que deixa para nós por vários aspectos. Primeiro, sobre a importância do evangelho no lar. A gente não faz ideia do que ali em 15, 20, 30 minutos acontece não só conosco, como no ambiente espiritual do nosso lar. E o segundo é uma advertência ao nosso comportamento, àquilo que nós estamos nos ligando. Porque imagina só passar vários e vários anos apegados a uma coisa que a gente não carrega, sendo que a única coisa que nós vamos carregar são os nossos laços, os nossos vínculos afetivos, os nossos conhecimentos adquiridos, os nossos bens praticados. Então, é isso que nós precisamos nos importar, porque de acordo com a nossa conduta, enquanto estamos encarnados, é que nós vamos dar a tonalidade das lembranças que nós vamos carregar conosco. Quando elas forem de condutas equivocadas, de condutas que não condizem com o ideal cristão, obviamente, essas lembranças vão ser de amargor. Quando é uma conduta que se esforça, e isso é o mais importante que Kardec traz para nós, é o esforço diário e contínuo da nossa transformação moral, obviamente que vai ser uma lembrança mais doce, mais serena. E aí, à medida que nós vamos nos esclarecendo e vamos evoluindo, vamos compreendendo que, quando olhamos ao planeta Terra, nossa, a gente está muito mais para baixo, perto do mundo de prova e expiação, do que do mundo ditoso e feliz. Então, ainda temos muita coisa boa para conhecer e para poder vivenciar ainda que nos espera, e só espera a nossa própria querência, vamos dizer assim, o nosso próprio despertar para podermos evoluir. Alguém quer fazer alguma consideração ou podemos ir para 151? Então tá, Cecilinha, vamos lá. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Então, aqui já vem aquilo que o Kiko trouxe para nós, né? Com o verso e tudo mais. Porque a gente já estudou logo lá no início, quando a gente estava falando de Deus, os atributos da divindade, lá naquela parte, sobre o panteísmo, né? Onde se cria que todos nós somos, vamos dizer assim, partículas de Deus, que ao virmos para a Terra, essa partícula se sai do todo, e a hora que morremos, vamos dizer assim, essa partícula retorna ao todo e perde a sua individualidade. Então, mais uma vez, isso está aparecendo aqui, né? Eu não sei se era uma forma de pensar muito forte naquela época, mas o Kardec, ele vem trazer uma analogia muito clara, Kardec não, os espíritos vêm trazer uma analogia muito clara para nós, né? Que quando nós estamos numa assembleia, quando olhamos a assembleia, estamos olhando o todo, mas cada um de nós, enquanto indivíduos, temos uma característica, temos uma qualidade, temos um defeito.
E aí cada um de nós conservamos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Mas, enquanto ao todo, aí sim formamos uma assembleia. Kiko. Ô Pedro, e essa aplicação da individualidade, né, na pergunta anterior, estava a afirmação dos espíritos dizendo, sem a individualidade, o que seria da alma? Né? Ela não se aplica só no panteísmo, né? Mas aplica também na ideia do nada depois da morte do corpo físico. Né? O nada faz você perder sua individualidade, né? Do mesmo jeito do panteísmo. De forma diferente, mas o resultado é o mesmo. Se for o nada depois da morte do corpo físico, cadê a sua individualidade? E aí cabe a mesma pergunta do Vinícius, né? Se foi para desfazer, por que me fez individual? Né? Exatamente. E se fosse assim para o nada, ou se nós não conservássemos as nossas individualidades, por que eu estaria aqui fazendo esse estudo, querendo aprender, me esforçando para domar as minhas más tendências, sendo que quando eu desencarnasse, perderia a minha individualidade e tudo aquilo que eu me esforcei para conquistar aqui encarnado, eu perdesse. Então, é mais um motivo, né, para nós nos empenharmos aqui enquanto encarnados nessa prisão-escola que a gente está. No livro Céu e Inferno, todas as comunicações, em várias comunicações, aqueles que acreditavam ferrenhamente no nada, o ateu, né, eles tinham nada, só era um nada a vida deles, né, na dimensão espiritual. Ninguém conversava com eles, eles não conseguiam conversar com ninguém. Uma senhora lá que desencarnou e que ferrenhamente acreditava no nada, ela falava que sofria muito porque era um dia sem fim, um dia eterno. Não tinha noite, não tinha cama, não tinha onde dormir, né? Porque o espírito também não dorme, né? Quem dorme é o corpo. E era o dia sem fim. Então, era o nada, era realmente o nada. Não tinha nada para fazer, não tinha profissão, não tinha atividade, a inércia, o ócio, né? E isso, assim, 100 anos, 200 anos, 300 anos, sem perspectiva de sair desse nada. Então, é o nada com consciência do nada. É pior que o nada. Porque se fosse nada mesmo, se não tivesse consciência do nada, né? Mas o nada com consciência do nada, puxa vida, é o nada. Né? E, então, assim, isso constitui sofrimento para aquele que é apegado ao materialismo, à matéria, né? E que acha que a vida só existe no corpo físico, na matéria. Né? E daí é o sofrimento de estar no nada, no limbo, né? Mas com a consciência do nada. Até o dia que se arrepende, né? Até o dia que pede socorro. Faz parte do processo, né? O arrependimento, a expiação e a reparação, né? O processo aí do Código Penal da vida futura. Bom, vamos ver na 152, então, Cecilinha, o que ele vai... Só um comentário antes da gente ler. Uhum. É uma questão até de, não sei, pensamento lógico, né? Se o corpo físico é uma coisa temporária, né? Que depois se desintegra, ele é diferente, não existe uma pessoa, um corpo físico igual ao outro, né? Não existe uma célula igual a outra, não é assim? Tudo é diferente. Deus criou essa máquina e todos nós somos diferentes entre nós. Que não é eterno, que dirá o espírito, que é criação divina e que é eterno, né? Ele tem que ser mesmo, um diferente do outro, né? Cada um é uma individualidade, né? E se é eterno, vai conservar essa individualidade eternamente. Então, vamos lá. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis.
Se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Essa é muito boa, né? Adoro quando essas respostas vêm assim. Que é mesmo, é tão óbvio, né? Tipo isso, é tão óbvio. Qual que é a dúvida? Continua, Pedro? Então, eu só queria comentar, porque, assim, eu fico imaginando, né, lá o Kardec com os espíritos e tal, e, assim, para quem tem a oportunidade, né, às vezes, de participar de alguma reunião mediúnica, de ver algum fenômeno assim, é muito escancarado, né? Mas a verdade é que não existe uma família sequer que não haja um fenômeno ali para comentar sobre a imortalidade da alma, sobre essa questão assim de saber, mesmo que de forma inconsciente, de que o familiar está por perto, de que o familiar continua. Desculpa assim até por trazer muito essas questões hoje, mas vou trazer de novo um caso lá de casa por conta disso, né? Assim, de ninguém ter esse conhecimento da vida futura. E a minha bisavó, ela já faleceu, ela era muito ligada, assim, a mim, a minha família e tal. Enfim, a minha mãe e a minha avó, a gente morava todo mundo junto, então somos muito ligados. E aí um dia minha mãe me mandou mensagem correndo, assim, assustada. Oi, você está aí? Estou precisando falar com você. Aí liguei na minha mãe. Oi, mãe, o que está acontecendo? Não, P, você não sabe. Olha, eu queria contar para você, porque eu estava vindo aqui em casa, a hora que eu estava passando pela Copa, eu vi a Bia ali, eu tenho certeza que era ela, porque ela estava assim, e eu estou pensando nela o dia todo, não sei o quê, nananã, e contando aquela história, tudo preocupado, mas está tudo bem, não sei o quê. Eu falei, mãe, bem provável que ela estava ali sim, é bem provável que ela está perto de você. É bem provável, assim, pode ser que você tenha visto ou não, mas nós somos todos ligados. Bem provável que ela estava pensando em você, você nela, ela poderia estar próxima, às vezes te auxiliando ou matando simplesmente a saudade. E todos nós temos momentos em que às vezes a gente não está fazendo assim, nada com nada. Estamos aqui no estudo, de repente pensa num familiar que já desencarnou. Poxa, é muito provável que esse familiar esteja pensando em nós também, ou que esteja próximos a nós. Para não ficar uma coisa pessoal, eu tentei procurar, mas eu não achei a passagem para poder trazer, porque eu esqueci qual obra que era também, mas eu acho que há 2000 anos, lá do Emmanuel, tem um momento em que, já para o final do livro, o Publius Lentulus, ele estava lá simplesmente segurando o crucifixo que a Lívia deixou com ele. E aí ele estava ali segurando aquele crucifixo, matutando e pensando nela, né? E aí a narrativa mostra do lado espiritual a Lívia ali colada com ele, inspirando, abraçando ele, vamos dizer assim, aconchegando e trazendo aquele acalento, né? Então, esses pensamentos que chegam até nós não são à toa, não são em vão, né? Então, todos nós, por algum momento, já passamos por essas situações em que nós nos sentimos abraçados e abraçando os entes queridos que já nos deixaram. Então, a gente pode fazer esse exercício todas as noites, se quiser, ou ao acordar, mas acho que à noite fica mais, né, a gente faz isso, né? Geralmente a gente, antes de dormir, faz a nossa prece, e a gente pode mandar boas vibrações para os nossos entes queridos, abraçá-los, falar que está tudo bem, que daqui a pouco nós vamos nos reencontrar e podemos, ainda durante o sono físico, quando possível, visitá-los, ter com eles. Então, é tudo temporário, né? Já já a gente se esbarra e vamos poder conversar igual era aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Ô Pedro, Oi? quando fala aí na resposta, né, que ele começa assim, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis, no céu e inferno tem, assim, inúmeras comunicações, no capítulo passamento, né, do passamento, espíritos felizes, espíritos medianos, infelizes, sofredores, empedernidos no mal, suicidas, comunicações de vários tipos, e numa sequência didática, né? Mas são muitas comunicações, inclusive com provas
pela própria comunicação, pelo texto, da imortalidade da alma, da anterioridade dela, da posteridade dela, né, e desse princípio inteligente individualizado fora do corpo, né? Então, o Céu e o Inferno é escrito logo depois, né, codificado logo depois do Livro dos Espíritos, e a segunda parte é de total comunicação, e é um curso de como que é o passamento, né, como se dá a passagem do desencarne, e como que é os primeiros momentos lá no plano espiritual, e esse intervalo que você fica no plano espiritual para a nova encarnação. É um manual mesmo, tipo esse do livro do André Luiz que você citou. O Céu e o Inferno é um livro fantástico, assim, principalmente para nós que estamos já nos 60 a mais, então estamos próximo do desencarne, né? Então, é um livro muito indicado para quem está com 60 a mais, né? O Céu e o Inferno, principalmente a segunda parte, é para a gente ler e já fazer um curso para poder chegar no plano espiritual e não fazer feiura. Porque espírita no plano espiritual, desesperado, sem saber o que fazer, é muita feiura, né? E é muito desperdício do que é dado para a gente. Aqui com um amigo, esses dias para trás, falou assim com a gente, né? Com um grupo de amigos que estava reunidos ali. E olha que são espíritas, ó, 60 a mais. Falou assim, será que quando a gente desencarnar, vamos ter dado conta que a gente desencarnou? Essa é a pergunta que ele fez para a gente, cada um se faz aí. Heraldo. Essa pergunta 152, ela pode parecer uma pergunta simples e óbvia, mas ela tem uma importância por Kardec tê-la feito aí, sabe? Primeiro que essa é uma grande discussão aí, ela é um ponto de discussão no pensamento grego. Essa é uma das dúvidas lançadas, por exemplo, para Aristóteles e se contrapor ao pensamento de Platão, né? Tudo bem, Platão, você diz aí que há uma outra realidade, o mundo das ideias, o ser, mas como é que esse ser se manifesta na sua individualidade, né? A discussão vai por aí. E um século antes do Kardec, aí, século XVII, você vê que isso vem rolando lá do mundo grego, você vê que em pleno século XVII era fortemente concebido que Deus era a soma de tudo que existe. Percebe? É a ideia do panteísmo que a gente vai ver, que você não pode dizer que o panteísta é ateu, você não pode dizer que ele é deísta, entende? Não dá para aproximar nem do lado do outro. Mas você vai ver, para o século XVII isso era muito forte. Né? Um filósofo até muito conhecido nosso no Ocidente, né? Um holandês que é o Spinoza, ele mesmo era muito forte isso. Então, imagina, um século depois, veja bem, é isso que é fundamental. A gente vê um século depois o porquê que isso vem à tona já com a ciência, mas aí é filosofia. Ó. Kardec põe essa questão para que os espíritos enriqueçam isso. Então, essa não é uma coisa muito simples, e ela é de vital importância. A doutrina espírita dá uma grande contribuição aí ao pensamento filosófico aí, viu? Show de bola. Vamos ver, então, o que Kardec vai comentar aí sobre a resposta, né, dos espíritos. Isso é que vai ver que é filosofia mesmo. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõem que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo o universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Olha aí a questão das palavras, né? O Kardec definindo termos. Por isso que os espíritos direto e reto falam, né?
pode usar a linguagem que vocês quiserem, o importante é que vocês se entendam. Então, Kardec está deixando bem claro aqui que, com relação a perder essa individualidade comparando ao oceano, estamos errados. Agora, se como um todo, cada alma é um elemento, aí pode se considerar correto, né? Vamos ver a continuidade do pensamento dele. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Vontade até de sair vibrando assim com esse final, né? Porque, nossa, é muito bacana. Por isso que, quando tem esses comentários assim de Kardec, a gente tem que ler na íntegra, porque realmente assim ele sabe dosar as palavras e deixar tudo bem claro, né? Então, como o Kiko trouxe aí a questão do céu e inferno, poxa, a gente vê lá diversas comunicações, como ele trouxe, comunicações de espíritos sofredores, de suicidas, de espíritos felizes. Poxa, basta olhar para a nossa sociedade, basta olhar para essa reunião de percebermos como somos distintos uns dos outros. Como que a gente tem de tudo aqui, de diversas experiências, diversas linguagens, diversas características que vão nos formando. Então, os fatos estão aí, né? Agora, o Espiritismo é que vem justamente rasgar esse véu, né, que tampava aí, e que ficou tampado ao longo de muito tempo, até que fosse permitido por Deus, e que nós estivéssemos prontos a receber com mais clareza, pelos fatos, que a morte, a alma, né, depois da morte, ela vai conservar a sua individualidade, e essa individualidade vai se atenuando cada vez mais à medida que vai crescendo também os nossos talentos espirituais, né? Então, eu acho que ficou bem claro aí esse comentário de Kardec. Eu não sei que alguém queira fazer algum comentário a mais. Só quero chamar a atenção, me desculpa, para a importância aí, né, da doutrina espírita. Veja bem, o que ele diz, né? Está lá no finalzinho que o Pedro reportou como empolgante, mas, extremamente, né? Também não possa, a individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé, isso vem do pensamento grego. Olha só, e veio sendo uma luta permanente. Olha só, olha a contribuição, né, em meados do século XIX, ali, né, o surgimento desse livro aí, especificamente o Livro do Espírito, em 1857. Olha como vem, né, iluminar profundamente. Isso é uma discussão pré-socrática, essa da individualidade da alma, né? Heráclito, lá em Éfeso, né? Plotino, você vai ter filósofos que falaram nisso, pega o pensamento grego aí, a gente vai ver que isso vem, e vem, e vem, 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 vem,
E, na verdade, isso nada mais faz assim, dar grande importância, por isso que o Livro dos Espíritos é considerado o aspecto filosófico da doutrina espírita, de uma importância vital, por isso foi o primeiro a ser escrito, né? Foi o primeiro a ser trazido a lume. Ó. Então, a gente precisa realmente estudar o Livro dos Espíritos, estudar, entender o contexto. Né? Então, olha só, tudo que antecedeu. Né? Então, o Espiritismo, em tudo aquilo que é uma discussão meramente filosófica, de séculos e séculos e séculos, olha só, se torna manifesta, né? E, de certo modo, material, que ele quis dizer, palpável. Né? Então, eu queria registrar essa importância, que a gente fala assim, honra e glória a Kardec, o respeito que a gente tem ao Kardec, né? A admiração que a gente tem, não é por uma questão de idolatria religiosa, né? Por sermos facciosos, não é nada disso, está aí a prova irrefutável da riqueza filosófica. E quando você entende, e né, o Espiritismo vendo, iluminando com muita clareza uma discussão filosófica aí, né, tão importante nos anais da humanidade. Era só para fazer homenagem ao Kardec também. É muito bom, assim, você ter trazido essa questão, porque são coisas que, assim, eu não tenho... que a doutrina espírita vem justamente criar marcos, né, assim como a primeira revelação, segunda revelação e terceira revelação, né? Então, esse livro ainda vai demorar muito para a gente compreender tudo que está escrito nessas passagens aí, né? 153, Cecilinha, para a gente fechar esse tópico aí de hoje. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Acho que eu caí aqui, foi mal. Travou aqui, você leu tudo já, não leu? Ali! Não tem problema, não. É porque Decolei travou, de eu não novo. sabia se... Não tem problema. Travou aqui, eu não sabia se era eu ou se você que tinha travado. Mas tá ótimo. Eu só queria chamar a atenção aqui também para alguns pontos, né, que ele coloca aqui. O primeiro com relação aí à eterna, né, que quando a gente estava estudando lá os atributos da divindade também, a gente até chegou a fazer um pouco de distinção, assim, de sentido de eterno, quando a gente se referia a Deus por não ter começo e não ter fim, e de espíritos, quando nós referíamos aos espíritos, usarmos os termos de imortal, porque tinha começo, né, nós fomos criados simples e ignorantes, mas temos toda uma eternidade aí pela frente. Então, aqui ele vai trabalhar essa questão, né, da vida eterna do espírito, ou seja, a vida do espírito que é eterna, a do corpo, como a gente já estudou, tem prazo para acabar, né? O fluido vital tem prazo para se extinguir, e aí automaticamente, quando o corpo morre, a alma volta à vida eterna, né? Agora, um outro tema abordado por ele aqui também é a questão da felicidade eterna, né? E que foi aí durante muito tempo difundida. Então, a felicidade eterna está muito mais relacionada quando nós já atingimos essa perfeição, vamos dizer assim, né? Porque a gente já viu no Livro dos Espíritos, e no Evangelho também, que todo sofrimento ele tem início por conta de uma imperfeição nossa. A partir do momento em que nós deixarmos de ter essas imperfeições, não haverá mais sofrimento para nós. Então é isso que nós temos que constantemente e diariamente nos esforçarmos para domar essas más tendências, para domar essas imperfeições que ainda são nossas características, que a partir do momento que elas cessarem, cessada a causa,
cessa-se também o efeito dela, né? É isso, pessoal. A gente fecha aqui esse tópico de hoje, né? No próximo estudo, o Heraldo ou eu, ou quem for, começa aí a separação da alma e do corpo. E aí, a partir desse tópico, a partir da questão 154, é que a gente vai entrar mais no tema que foram das perguntas iniciais ali, sobre a questão de cremação, do velório, de como é que se dá esse processo de desligamento e tal. Então, a gente percebe que nessas questões primeiras do capítulo, o Kardec está preparando o terreno, né? Ele está mostrando como que se dá e como se conserva a nossa individualidade, o que significa essa vida eterna. Então, são alguns conceitos importantes, e aí, ao longo dos próximos estudos, a gente vai ter bastante tempo para conversar e discutir bastante sobre a questão da separação do corpo e do espírito, né? É isso, pessoal. Obrigado aí a Cecilinha, obrigado vocês por terem contribuído, e agora é contigo aí, Heraldo. Ok. Vimos então aí, né? Importante, né?